Olá, amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez neste final de semana, trazendo para você uma mensagem que a gente tem chamado assim de vídeo de conversa, para falarmos acerca das questões doutrinárias que nos envolvem. E hoje eu quero, ao som da chuva, que vocês vão estar de repente ouvindo aí nesse vídeo, falando sobre o dom e dons do Espírito Santo. Dom no singular e dons no plural. E é muito interessante porque um dos textos base para esse momento é quando, após a pregação de Pedro, ele é questionado por aqueles homens que estavam ali naquele dia de Pentecostes e que ouviram toda aquela manifestação do poder de Deus. Eles perguntam para aqueles discípulos: o que faremos, varões? O que faremos? Ou seja, eles estavam querendo entender o seguinte: e agora? Ouvimos a mensagem, entendemos a mensagem na nossa própria língua e realmente estamos interessados em tomar uma posição. E aí, diante da mensagem que estava sendo pregada sobre Jesus, Pedro se levanta e diz: olha, que cada um de vós, isso está em Atos 2, 38, arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Algumas pessoas elas entendem esse texto como assim: bom, então agora vocês se converteram, vocês se batizam e a partir daí vocês vão receber a manifestação do Espírito Santo. Seria mais ou menos como se eles tivessem dito isso, mas não é verdade. O que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos era: olha, arrependam-se, obedeçam e desfrutem da salvação. Cada um de vós vão receber o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom do Espírito Santo é, na verdade, a gente vai ver isso, o presente da salvação, a presença do Espírito Santo direcionando a história, direcionando a vida dos discípulos novos que estavam se convertendo ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque, meus amados, a gente vê que a presença do Espírito Santo ela já está na vida daquele que é discípulo de Jesus, daquele que se converteu ao Senhor. E é muito interessante a gente pensar nisso. Eu anotei aqui algumas coisas e vou estar lendo para os irmãos, que a presença de Jesus ela é real na vida do crente, a partir da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo que nos convence do pecado na nossa vida, na nossa história. Quer ver? Se você abre sua Bíblia em João, capítulo de número 14, João 14, ele vai trazer para nós alguma coisa que nos garante isso. Versículo 16 a 21 vai dizer assim, Jesus falando para os discípulos acerca da ideia de orfandade que eles estavam tão preocupados. Jesus vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, para que Ele dê outro Consolador. Até então eles estavam sendo consolados pela presença de Jesus, seguros pela presença de Jesus. Agora, Jesus está dizendo assim: vocês não ficam preocupados, porque eu vou pedir ao Pai, e Ele vai vos enviar o Consolador, o Paráclitos, outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Ele não vai mais vir à terra e voltar ao céu. Não, agora ele vai ficar com vocês. E ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo não é convertido, mas quem é convertido passa a conhecer o Espírito Santo. Mas vós o conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Então, o relacionamento do Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. E nós vamos conhecê-lo, nós vamos senti-lo, nós vamos percebê-lo. Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. Né? Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, Jesus teve a oportunidade de se manifestar aos discípulos, a mais de 500 após a ressurreição. Né? Ele se apresenta não mais para aqueles fariseus, não mais para aqueles que o condenaram. Jesus se apresenta para quem? Para os discípulos. Né? E ele persevera junto 40 dias, né? Após a Páscoa, ainda com os discípulos. Então o mundo não vai ver, mas os discípulos veriam. Jesus estava falando de algo profético. Depois ele diz assim: naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A presença é testificada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito Santo e as suas manifestações, a direção do Senhor. Uma outra coisa que é interessante é o versículo 23 a 26. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos farei lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então preste atenção aqui. Olha que coisa interessante. Jesus disse que se alguém me amar, Jesus falando, guardará a minha palavra. O meu Pai também o amará. Então a presença do Pai, a presença do Filho. Viremos a Ele através do Espírito e faremos nele morada através do Espírito. Então, nós temos certeza absoluta dentro da palavra de Deus que nos garante esta forma de vivermos com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita no crente. Nós fomos batizados no Espírito Santo através do ato de crer em Cristo. E Ele está em nós. E é interessante a gente perceber que essa presença do Espírito Santo na vida de um crente, nesse ato de derramar do seu espírito, porque essa ideia do batismo, conforme falamos no último encontro, o batismo é o quê? É o ato do derramar de Deus em nós. É o derramamento, por isso que fala derramamento do Espírito Santo, né? Que é o mergulhar, né? O batismo, de fato, do Espírito Santo. Mas quando a gente vai em Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo de número 11 de Isaías, a gente encontra algumas coisas que fazem todo sentido para nós nesta discussão. Capítulo 11 de Isaías diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando lá na carta de Apocalipse diz assim: este é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí algumas pessoas não conseguem compreender. É a pessoa de Jesus, o rebento de Jessé. Esse Jesus que tem os 7 Espíritos. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito foi derramado no crente por meio de Jesus.
o Espírito Santo de Deus. No mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 32, é muito interessante, a gente fica feliz de poder manusear a palavra de Deus, né? Em Isaías 32, versículo de número 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então, a presença do Espírito Santo, capacitando a igreja, fazendo florescer, fazendo com que as cidades fossem impactadas com o poder do Senhor, e a terra infértil se tornaria fértil através do derramar do Espírito Santo de Deus. Outros textos falam sobre isso, por exemplo, Isaías 42:1, Isaías 48, versículo 16 e 17, capítulo 19, versículo 21. Mas não dá para a gente estar lendo todos esses textos, mas se você desejar, você pode estar conferindo. E o que é interessante é a gente parar e ver que a obra do Senhor, né, principalmente no Antigo Testamento, nos prometendo, né, essa presença maravilhosa desse nosso Deus. No livro de Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 28, né, é muito interessante a gente poder também entender o que Deus está falando e como Deus vai falando, né, em todo o tempo. E a palavra de Deus diz que esse Deus, através do Espírito Santo, vai trazendo sobre a história de todo o povo de Israel, a todos os profetas, e o Evangelho chega até nós. Hoje, a gente precisa então entender o seguinte. Primeiro, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o dom que representa algo muito especial. Quer ver? A palavra dom, doron, no original, significa presente, significa doação, salvação, que é pela graça. Então esse presente, doron, né, é o presente de Deus. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado, e recebereis a testificação com o dono, com o dom, com o presente, com a salvação. E é interessante a gente ver que essa palavra também, dória, é o presente grátis, que é a graça do Senhor que nos alcançou, é o dom de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra de Deus, mas o dom, o presente de graça, né, é a salvação, é o perdão. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação. Então todos pecaram, destituídos estão, mas tem um dom, tem um presente, tem um dória de Deus, né? Isso então é a palavra dom. E a ideia também, né, dessa questão sobrenatural de Deus, né? Porque o amor de Deus é assim, é sobrenatural. E aí a gente vê, por exemplo, no texto de João, onde parece essa palavra dória como dom, né? Está em João, capítulo de número 4, versículo de número 10, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água da vida. Se você conhecesse o amor de Deus, o que Deus tem para te oferecer, o que Deus tem para te ofertar, o que Deus quer dar para você, né, você pediria, né, a água aí jorraria para a vida eterna. Ou seja, Deus derramaria sobre você algo muito maior, mais significativo,
mais profundo, algo que jorra para a vida eterna, algo que vai ser para sempre na tua vida. Então essa palavra dom aparece aqui. Uma outra vez em Atos capítulo 2, 38, que a gente já mencionou, mas também em Atos 8, que é muito importante porque algumas pessoas pegam Atos 8 para também aproveitar e às vezes ficar em dúvida com relação a isso. Mas em Atos 8, versículo de número 20, logo quando o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, a palavra diz que, diante disso, Pedro diz para aqueles irmãos, para aquele Simão, o mágico, que queria comprar aquele poder, né, que foi derramado entre os samaritanos, porque foi uma manifestação de fato sobrenatural de Deus. E aí então Pedro diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste ou pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, é aquele homem, Simão, quando viu, né, que pela imposição de mãos o derramar do Espírito Santo tinha acontecido, ele queria comprar aquilo. Eu quero esse poder, eu quero esse poder. E aí, então, Pedro diz, você está enganado. O dom de Deus não se compra. O dom de Deus é derramado de graça. Então, essa palavra dória como um presente grátis, um dom espiritual, sobrenatural, que de fato foi, né, o momento em que Deus testifica que os samaritanos também eram dignos de salvação. E aqui há essa manifestação poderosa, assim como praticamente em Atos 2, né? Só que não mais com barulho de vento, não mais com línguas como que de fogo, mas houve ali uma manifestação sobrenatural de Deus para testificar que os samaritanos eram dignos, né? Dignos de receber e de serem considerados também, né, alguém que Deus tinha propósitos e planos. Um outro texto está em Atos 11, versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Esse foi um momento também interessante, porque foi a defesa de Pedro, porque havia batizado Cornélio, havia pregado entre os gentios, e agora os judeus estavam questionando Pedro. E Pedro diz, não, fiz mesmo, fiz, porque quem sou eu para resistir à oportunidade de entender que Cornélio e que os gentios também podiam fazer parte da igreja, do reino, porque eles receberam o dom, eles receberam a salvação. Então esse dom aqui também é a salvação. Esse dom aqui não é nenhum dom como uma capacitação, mas como o dom de fato recebido naquele momento ali. Né? Porque a palavra de Deus diz que quando há ali o batismo, coisas especial, né, acontecem naquele lugar ali. E aí por esse motivo Pedro então tem que se justificar diante da comissão, né, que vai até ele para entender bem por que os gentios estavam fazendo parte. E quem foi Pedro para fazer isso? Por que Pedro fez isso? Outra questão já mais vem nas cartas de Paulo, Romanos 5, versículo de número 15. Romanos 5, versículo de número 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se em Adão todos pecaram, em Jesus o dom derramado, agora todos são salvos.
todos podem ser salvos. Abundou sobre muitos, caiu sobre muitos, derramou sobre muitos. Depois vem 2 Coríntios, carta de Paulo, 2 Coríntios, versículo de número 9, 15, que diz assim, 2 Coríntios 9, 15. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, graças a Deus pelo seu dom poderoso, pelo seu dom amoroso, graças a Deus por Deus ser de maneira muito especial trabalhando em nós em todo o tempo. Né? Então, a ideia é exatamente isso, o dom inefável, dom que alcança todos, dom gracioso e bondoso. Depois disso a gente vai em Efésios 3:7, que é apenas uma certificação daquilo que nós estamos tentando falar com os irmãos. Efésios 3, versículo de número 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Fui feito ministro segundo a graça. Não merecia, mas pelo dom, pela glória de Deus, eu hoje estou constituído ministro, diz o apóstolo Paulo. E, além disso, então nós falamos sobre dom, agora eu quero apenas fechar falando sobre dons. Dons. A palavra dons, no plural, é carisma, é pneumático, no grego, pneumático. E aí, então, mais uma vez, é um dom também da graça de Deus, são doações de Deus de forma gratuita aos pecadores para os capacitar para a obra dada para cada um em sua igreja, nas igrejas do Senhor. É interessante a gente ler que o Senhor, em Romanos 5, versículo 15 e 16, de Romanos 5, 15 a 16, diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá, o dom que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam o seu perdão. E aí a gente vê também, no capítulo de número 11 de Romanos, versículo de número 29, que o Senhor vai chegar aqui e vai dizer assim para nós, 11:29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e de quem Ele abençoa. Os dons espirituais, eles servem para nós como uma oportunidade de entendermos que a Igreja do Senhor, ela precisa prosseguir. E aí eu quero ler Romanos 12, porque Romanos 12 diz assim na palavra, Romanos 12, versículo 4 até o versículo de número 9. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo.
todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos de nossos diferentes dons, no plural, de acordo com a graça de Deus que nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, a profecia, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, do serviço, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, da consolação, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que é liberalidade, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, quem preside, quem lidera, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Então, esta é a palavra. Dons. Dons espirituais é para todos aqueles que são crentes. Cada um tem o seu dom. Mas não existem dons maiores ou menores. Todos os dons servem para a edificação da igreja. Eu preciso entender isso. E aí, além disso, além do capítulo 12, versículo de número 9, vem 1 Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo, escrevendo àqueles irmãos acerca dos dons espirituais, ele vai dizer no capítulo 12 assim: existem diversos e diferentes dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito é quem dá esses dons. Então, meus irmãos, algumas pessoas pensam que existem dons específicos para testificar que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Isso não é bíblico. Veja bem, existem diferentes dons espirituais, mas um só. E o mesmo Espírito é quem dá esses dons. Então, se o meu dom é ensino, eu entendi isso, então eu tenho o Espírito Santo porque o dom que eu tenho é do ensino. Depois ele vai dizer assim: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades, realizações para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. A irmã tem a habilidade que ela entende que é um dom, de ornamentar. Eu vou dizer para essa irmã que ela não tem o Espírito Santo ainda, que eu tenho que impor as mãos nela para que ela receba o Espírito Santo? De forma alguma. Porque aquela irmã que tem o desejo de estar orando por um enfermo, eu vou dizer para ela que ela não tem um dom espiritual, ou impor a mão sobre ela para que ela receba o dom espiritual? Não, ela tem um Espírito. Porque é o mesmo Espírito em todo o tempo sendo derramado todos os dias sobre a nossa vida para o serviço. Aí ele vai dizer assim: o Espírito Santo é para o bem de todos, versículo 7. Deus dá a cada um, alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé. E para outra, dá o poder de curar. Está vendo? A cura também é um dom espiritual. Mas quem tem o dom de curar, de orar por um enfermo, e esse enfermo ter a oportunidade depois de dizer: olha, eu tive a oportunidade de orar com o irmão, orar com a irmã e receber de Deus a cura. Não discuto. Porém, ele vai dizer assim: mas a uma pessoa Deus dá o poder para fazer milagres, mas a outra o dom de anunciar a mensagem de Deus, de ser um evangelista. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons do que vem do Espírito, com letra maiúscula,
e de que não vem dele. Discernimento, isso é dom espiritual. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outras, ele dá a capacidade de interpretar e que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, e eu acho isso maravilhoso. Porém, é um só. E o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Eu não posso pedir o dom do outro. Deus vai derramar em mim ou me capacitar de acordo com o dom que ele quer. E um detalhe, para aquilo que for útil, o que não for útil, ele não vai dar. Algumas igrejas da história já tiveram irmãos, né, que em algum tempo desenvolveram determinados dons, né, às vezes até mesmo sem saber. Construíram, foram capazes de fazer a obra, e alguém perguntava: você conseguiu fazer isso como? Você já tinha feito? Não, mas Deus me deu condições. Não existia ninguém para fazer e Deus me deu. É Deus. Na próxima semana a gente vai falar de outro, especificamente de alguns dons, e o que a gente hoje encerra é dizendo para os irmãos o seguinte: que bom que a gente tem dom de Deus que nos derramou em nós uma eterna salvação. E que bom que a igreja continua tendo dons, capacitações de Deus para executarmos nas coisas mínimas, o ensino, o cuidado, o amor, para a gente prosseguir fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê condições de, nesta hora, estar entendendo um pouco mais, né, e que eu tenha sido instrumento da graça sobre sua vida, e que Deus o abençoe.